A oração não tem a ver com métodos, não tem a ver com fórmulas. A oração que agrada a Deus, aquelas que são ouvidas, a oração com entendimento, ela possui 3 aspectos principais: posição, natureza e autoridade. E é a partir dessa afirmação que nós vamos começar a reflexão de hoje. O meu nome é Gustavo Norato e eu quero recompartilhar um dos ensinos apostólicos mais incríveis que eu já tive a oportunidade tanto de pregar quanto de gravar aqui no canal. Vamos falar sobre a oração com entendimento. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versos de 9 ao 12, ele vai dizer: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nessa passagem nós vemos o apóstolo Paulo orando para os irmãos colossenses e enfatizando o seu desejo de que todos alcancem o pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas ele não deseja que isso ocorra de qualquer maneira. A sua oração é para que esse conhecimento seja alcançado com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Agora, o que nós podemos tomar como sabedoria e inteligência a partir da perspectiva de Paulo? Sabedoria é a capacidade de sentir o que o Senhor colocou no meu espírito. A sabedoria de sentir a vontade de Deus no meu espírito. E inteligência é a compreensão do que o Senhor colocou no meu espírito. O apóstolo orava para que os colossenses não só sentissem no espírito a vontade de Deus, mas que também a compreendessem. Ouçam, se a nossa oração não estiver relacionada com a vontade de Deus, então a nossa oração é ineficaz. Eu vou repetir para vocês. Se a nossa oração não estiver relacionada com a vontade de Deus, então a nossa oração é ineficaz. Por que muitas das nossas orações parecem nunca serem atendidas? Porque nós oramos e nós declaramos o que nós queremos que Deus nos faça. E isso sem dar a mínima para descobrir qual é a sua real vontade para nós. Não é a mesma coisa a oração da antiga aliança, no Antigo Testamento, que a oração da nova aliança feita em Jesus. Como nós já vimos, na nova aliança nós oramos a partir de 3 aspectos: a nossa posição em Cristo, a natureza do Espírito e o exercício da autoridade. Vamos entender juntos cada um desses aspectos. Primeiro aspecto, a nossa posição. A oração tem muito a ver com o nosso conhecimento do caráter de Deus. Não são só palavras que dizemos, tempos que dedicamos ou lugares que nos separamos. Oração tem a ver com a pessoa que nós estamos nos relacionando. A Bíblia toda fala de oração. Porém, como nós já dissemos, não é o mesmo a oração da antiga aliança que a oração da nova aliança. O que separam essas duas alianças? A cruz. Antes da cruz se ia a um lugar para orar. Depois da cruz, nós é quem somos o lugar de oração. Antes da cruz se orava o que se necessitava, depois da cruz se ora o que Deus necessita fazer. Então nós definimos que a oração está conectada com a vontade de Deus e não com as nossas necessidades. Nós não necessitamos entender as circunstâncias e as necessidades para orar. Nós necessitamos conhecer e entender o que Deus deseja fazer e então orar. Nós necessitamos ajustar os nossos pensamentos aos pensamentos de Cristo para ver a oração a partir da mente de Cristo, não a partir das nossas necessidades. A Bíblia diz que quem se une ao Senhor, o Espírito de Deus é com ele. Sendo assim, oramos a partir de um Espírito completo, a partir de um Espírito perfeito, a partir de um Espírito que tem tudo. Por isso, nós não oramos necessidades, nós oramos a vontade de Deus. Então, qual que deve ser a nossa posição na oração com entendimento? Completos em Cristo. O que isso significa? Que não importa o que nos falte, qual seja o nosso desafio que estejamos enfrentando, em Cristo nós precisamos ser achados satisfeitos, realizados e completos. Não tem a ver com a forma com que nós oramos, senão com a posição de onde oramos.
Não uma posição física, mas uma posição espiritual. Nós não só devemos orar a partir de uma posição, como também a partir da natureza do Espírito. O que nos faz entrar no segundo aspecto da oração, a natureza na qual oramos. Sabe por que o apóstolo Paulo nos pede que andemos e oremos no Espírito? Porque no nosso Espírito nós somos perfeitos, nós somos completos e nada nos falta. Essa é a natureza do Espírito. Nós já falamos que quem se une ao Senhor, o seu Espírito é com Ele. E em Hebreus diz que temos um Espírito que foi aperfeiçoado nessa união. O nosso Espírito mora no Senhor e nesse lugar e a partir desse lugar é de onde oramos, um lugar de perfeição. No Espírito temos o testemunho de que em Cristo nós temos tudo e nada nos falta. E a função do Espírito Santo é nos guiar ao conhecimento daquilo que já nos foi concedido, aquilo que já nos foi dado gratuitamente. Oramos em Espírito e pelo Espírito para saber o que já nos foi concedido. Diz a Bíblia que Cristo foi colocado à direita de Deus. E diz também que nós somos colocados sentados junto dele nas regiões celestiais. Ora, se nós oramos em Espírito e a partir da nossa posição em Cristo, nós não oramos da terra para o céu, mas do céu para a terra. Sendo assim, a autoridade com a qual oramos vem da superioridade do que é eterno sobre o que é passageiro. E por fim, nós entramos no terceiro e último aspecto da oração para a gente encerrar. A autoridade com a qual oramos. Nossa autoridade vem de sermos um receptor e um condutor do Espírito. A autoridade é o fruto de responder e corresponder à voz de Deus. Muitas vezes nós pensamos que por ser pastor, por sermos líderes ou possuir alguma ordenação ministerial, nós já podemos tudo. No entanto, a minha autoridade encontra-se na obediência que eu ofereço a Deus. Se no Espírito eu sou um receptor da voz de Deus, então tudo que nasce dessa voz e passa pelo meu Espírito carrega em si mesmo autoridade. Qual autoridade? A autoridade de responder e corresponder à sua voz. Por que é tão importante conectarmos autoridade com oração? Porque a autoridade dos santos está na sua obediência. O que isso significa, Gustavo? Se você orar em obediência ao que Deus falou no seu espírito, seja o que quer que for, você estará exercendo autoridade. Agora, como que você tira a prova se a voz do seu interior parte de Deus? Pelo filtro da palavra. Se aquilo que você entende vir da parte de Deus consegue encontrar testemunho nas Escrituras, sobretudo na Nova Aliança, pode ficar tranquilo. Essa é a voz de Deus no seu interior. Para resumir, esses três aspectos citados numa única frase, e a gente poder encerrar. Posicionados em nossa natureza, nós podemos exercer autoridade. Oramos posicionados em Cristo a partir da natureza do Espírito, com a autoridade que vem por obedecer à sua voz. Que essa mensagem encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.